Tribunal Superior Eleitoral, mudando de assunto, desiste de enviar observadores para a eleição na Venezuela. A decisão foi tomada depois de Nicolás Maduro colocar em dúvida o sistema eleitoral brasileiro. Me parece fazer sentido, João Pedro Melo. Se para Nicolás Maduro o nosso sistema não é eficiente, não é auditável, o que teríamos a fazer como observadores internacionais de uma eleição de um país vizinho, né, JP? Bom dia pra você. Watch and learn, talvez aprender com eles, né? Aprender com a democracia de Maduro, né? Bom dia, JP. Oi, pessoal, bom dia pra vocês, bom dia pra todo mundo que tá nos acompanhando. Pois é, a gente tá de olho nessa questão desde ontem, né? O Tribunal Superior Eleitoral dizendo que não vai enviar mais observadores e agora isso também respinga na viagem do assessor de assuntos internacionais da Presidência da República, o ex-chanceler Celso Amorim. Ele vai decidir hoje se vai ou não a Venezuela acompanhar esse processo eleitoral. Essa questão vai ser discutida em uma reunião com o presidente Lula, ainda não tem horário essa reunião, mas vai ocorrer no dia de hoje. A dúvida sobre a presença do diplomata acontece em meio a essas acusações de Nicolás Maduro sobre o sistema eleitoral brasileiro. Na última quarta-feira, o ditador levantou 100 provas suspeitas sobre o processo no Brasil e outros países, como Colômbia e Estados Unidos. Como resposta às acusações, o Tribunal Superior Eleitoral ontem disse que as urnas brasileiras são sim auditáveis e seguras e desistiu de enviar esses auditores que participariam como observadores do pleito. A Justiça Eleitoral ainda rebateu dizendo essa questão das urnas. Nessa semana, Lula se disse assustado com a ameaça do ditador de que haveria banho de sangue caso ele não vencesse as eleições. Sem citar o presidente brasileiro, Maduro ironizou, dizendo que quem se assustou deveria tomar chá de camomila. Maduro, ontem, voltou a dizer que nenhum país deve se intrometer nos assuntos internos da Venezuela. Vamos ouvi-lo. Que nadie se meta en los asuntos internos de Venezuela. Que ninguém se meta nos assuntos internos da Venezuela. Porque nosotros no nos metemos en asuntos internos de nadie. Porque nós não nos metemos nos assuntos internos de ninguém. O ex-presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que também participaria... Peraí. Pois não. Por que não nos metemos nos assuntos internos de outros países? Não! E a Guiana? Não, a gente não se mete em assuntos internos, a gente vai lá e anexa. Isso. Que conversa fiada. E outra... Um ditador prometendo um banho de sangue num país vizinho não é exatamente um assunto interno. Uma guerra civil num país vizinho é problema nosso. O Brasil é uma liderança regional, pelo amor de Deus. Desculpa, JP. Sim, não, mas continuando, o ex-presidente da Argentina, Alberto Fernandes, ele também participaria como observador dessas eleições e acabou desconvidado pelo governo venezuelano. Essa decisão aconteceu depois que Fernandes disse que o candidato derrotado deveria reconhecer o resultado do pleito. Com isso, acabou sendo desconvidado para acompanhar esse processo eleitoral, processo que acontece no próximo domingo na Venezuela. Muito bem. E na Band, o Canal Livre vai ser ao vivo, às 11h30 da noite. Será sobre a eleição na Venezuela. A eleição lá é com urna eletrônica e com comprovante de papel, né? Os dois. Igualzinho que o Bolsonaro queria aqui. Não sei se os votos estarão contados já, né? Se o país vai estar... É uma incógnita, né? O que será a Venezuela às 11h30, por isso que o Canal Livre é imperdível. Repito, 11h30 da noite na tela da Band. Agora, tem alguns ouvintes, e a gente até falava fora do ar aqui, um dos ouvintes escreveu: não mandar observadores significa lavar as mãos? Mas é uma resposta diplomática que o governo brasileiro dá, que assim, bom, não me respeita, não respeita o meu processo eleitoral, então se virem aí. É um recado forte, né? Tem razão o ouvinte que fala, significa lavar um pouco as mãos. Eu, até ontem, quando vi essa notícia, estava com a seguinte percepção: quanto mais Maduro faz esse tipo de provocação, mais observadores internacionais são afastados do processo. Ou seja, afastar observadores do processo ajuda Maduro. Mas também a gente entrou nessa discussão aqui falando, mas o quanto observadores internacionais têm o poder de fazer alguma coisa numa disputa lá, né? E o quanto eles estariam ameaçados, né, por lá, trabalhando também. O próprio Maduro falou em banho de sangue. Então é a segurança ameaçada. E também o capital político do Lula, que foi sendo gasto ao longo dos últimos tempos, né? Porque o Lula sempre dizendo, é um problema interno deles, eles têm que se virar e tal. Chega em determinado momento em que o Maduro responde dessa forma, então é Lula dizendo, então você não conta mais comigo para manter pelo menos essa neutralidade. Mas tá mantendo o Celso Amorim lá. Tá enviando o chanceler. Tá enviando um representante que, inclusive, é um simpatizante declarado do regime do ditador Nicolás Maduro. Depois dessa decisão, isso eventualmente pode mudar também, né? Pode ser uma outra mensagem.
Sim, pode mudar. Inclusive tem uma reunião hoje programada entre Lula e Celso Amorim para discutir essa possível ida à Venezuela. Como falei, ainda não tem horário essa reunião, mas vai ser hoje e hoje vai ficar batido o martelo se Celso Amorim vai ou não acompanhar esse processo eleitoral. Não tem nada que mandar, Celso, não tem que mandar ninguém. E se mandar alguém que não seja um chanceler cuja primeira viagem internacional desse governo foi, aliás, não estava na agenda, de repente apareceu o Celso Amorim apertando a mão e sorrindo ao lado de Nicolás Maduro. Ninguém nem sabia que ele estava indo para Venezuela, quando a gente foi ver ele já estava lá em Caracas. Então não é um bom recado que Lula transmite ao mundo ao enviar para uma eleição que já está manchada há muito tempo, quando foram retirados da corrida adversários de Nicolás Maduro, quando foi restringido a esses adversários o acesso às comunicações, ela já está manchada. Aí você envia como observador alguém que é claramente um simpatizante daquele regime, daquela figura. Não é um bom recado. Obrigado nada.